Som. Amém, irmãos? Vamos dar início ao culto desta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 121. Salmo 121, amém? Todos acharam? Diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tonquenejará. Eis que não tonquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Amém? Vamos estar orando, que você possa elevar os seus olhos para o monte nesta noite, porque só de lá que poderá vir o seu socorro, né? O socorro que vem do Senhor. Senhor, Deus e Pai, graças te damos, Senhor, nesta noite, por nos encontrarmos, Senhor, na tua casa, Senhor, para bendizer, exaltar e glorificar, ó Deus, o teu santo nome, porque só o Senhor é digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, Senhor, de todo louvor. Senhor, abençoa aquele que está, Senhor, a caminho, Senhor, da tua casa. Traz, Senhor, debaixo, Senhor, da tua bênção, Pai. Ó Deus, que o nosso coração, Senhor, possa, Senhor, estar, Senhor, voltado, Senhor, para ti, Senhor, nesta noite. Que nós possamos, Senhor, com os nossos lábios, Senhor, louvar, Senhor, e bendizer, Senhor, o teu santo nome. Senhor, que nós possamos, Senhor, nesta noite, Senhor, nos desligar, Senhor, de tudo aquilo, ó Pai, que nos tira, Senhor, da comunhão, que nos tira, Senhor, de entrar, Senhor, no santo dos santos. Senhor, que nessa noite, Senhor, nós possamos, Senhor, estar, Senhor, com o nosso coração, Senhor, voltado, Senhor, para ti. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, a tua palavra diz, Senhor, eleva os olhos, Senhor, para o monte, porque de lá, Senhor, que nos vem, Senhor, o socorro. Senhor, não sei, ó Pai, da forma, Senhor, como os irmãos, Senhor, as irmãs, Senhor, entraram, Senhor, aqui nessa noite, mas o Senhor sabe, ó Pai, porque os seus olhos, Senhor, estão a contemplar, Senhor, todas as coisas, e que o Senhor nessa noite venha, Senhor, estar, Senhor, suprindo, Senhor, a necessidade, Senhor, de cada vida, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que venha, Senhor, trazer, Senhor, preocupação, trazer, Senhor, ó Deus, aflição, Senhor, neste coração que entrou, Senhor, nessa noite, seja repreendido, Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que tudo aquilo que for feito, Senhor, nessa noite, venha ser feito, Senhor, para a glória e honra, Senhor, do teu santo nome. Senhor, que haja liberdade, Senhor, para que o teu Espírito Santo venha, Senhor, ó Deus, está, Senhor, fazendo, Senhor, na vida, Senhor, de cada vida, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que vem impedir, Senhor, as vidas, Senhor, de receber aquilo que o Senhor já tem pronto, preparado para cada vida, Senhor, que aqui entrou, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toma a direção, Senhor, deste culto, Senhor, desde o louvor, Senhor, a palavra, Senhor, aquele que está lá, Senhor, ministrando, Senhor, a tua palavra, Senhor, que possa ser usado tremendamente pelo Senhor para abençoar, Senhor, a tua igreja, que venha saciar, Senhor, o teu povo. Ó Deus, que as vidas, Senhor, que aqui entraram, Senhor, nessa noite, não venha sair da forma, Senhor, que
entrou, mas que possa sair daqui, Senhor, renovado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, através, Senhor, da ministração, Senhor, da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te convidar, Espírito Santo de Deus, faça presente nas nossas vidas, neste lugar. Tu tem total liberdade para atuar neste lugar, em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Pai do Senhor para os irmãos, amém? Amém, irmãos? Aleluias. Vamos celebrar a Cristo, amém? O Senhor merece toda a honra, toda a glória. Estamos alegres por estarmos aqui na casa do Senhor. Antes da gente adorar o Senhor, cumprimente o irmão que está do teu lado. Se você ainda não falou com ele, a paz do Senhor, meu irmão. Vamos adorar Jesus, porque Ele nos deu essa oportunidade de estar na casa dEle, né? Que coisa maravilhosa é estarmos na casa do Senhor. Quantos queriam estar aqui nesta noite, mas às vezes está doente, impossibilitado de estar na casa do Senhor. Mas o Senhor te deu saúde e vida, amém? Vamos bater palmas e adorar o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. 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 Ressuscitou, ressuscitou.
Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluias. Aleluias. Esses hinos são hinos antigos, mas são hinos profundos, né? Se começarmos a orar, este templo treme. Amém, irmãos? Tudo começa pela oração. A oração é a nossa conversa com o Senhor. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Amém? Porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e será eternamente. Ele tem poder, amém? Que nós nunca possamos, nunca parar de orar. Sempre com nossos joelhos dobrados, porque nós vamos ver milagres na nossa vida. Aleluia. João viu milhares e milhares de anjos, amém? E nós também iremos ver, amém? Porque o Senhor virá buscar a tua noiva. Quantos aqui querem subir na glória, amém? E ver o Senhor Jesus, aleluias. Você receberá a tua coroa, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, aleluia. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Cante, não era um sonho. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepares para que tu o vejas. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviver.
Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! E tocarei teu rosto, enfim. Eu não sei se os irmãos, quando cantam assim, eu não fico imaginando mesmo, sabe? Você tocando no rosto do Senhor, tocando no nosso Deus, em Jesus, amém? Lá não haverá dor, não haverá choro, escuridão. É isso que o Senhor tem preparado, amém? Para nós, para aqueles que amam a Ele de coração, que aceitaram a Ele de coração. Muitas vezes a gente vê imagens na internet de como é a terra, né, santa, como será o céu. Aí eu paro e penso, não vai ser assim, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que o Senhor tem preparado. Senhor, é muito mais, é muito melhor, é lindo, amém? E para entrar lá, nós vamos estar com um corpo glorificado, é outro corpo, amém? Para a gente ver Jesus é outro corpo, a gente não vai aguentar, a glória será muito grande, amém? Nosso corpo será glorificado, aleluia, é o céu, irmãos. Às vezes nós temos desejo de ter tantas coisas aqui na terra, mas isso aqui é passageiro, isso aqui queima, isso passa. Senhor, o seu lugar não é aqui, é na glória de Deus, amém? Ele tem preparado um lugar para nós, aleluia. Tu és digno de tudo, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus. Receba, Senhor, a nossa adoração, Pai. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a eles cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a eles cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluia, Senhor. Oh Deus, dia e noite iremos Te adorar, Pai.
iremos render a nossa adoração ao Teu nome, Senhor. Seja adorado neste lugar. O Teu trono está aqui, Senhor, e o Senhor está sentado nele, ó Pai. Receba a nossa adoração, Senhor, porque o Senhor é digno. Não há outro nome, Senhor, sobre o Teu, Pai. O Teu nome está sobre todo nome. Tu és o nosso Rei, Senhor. Oh, Senhor, a coroa pertence a Ti, Deus. Oh, Senhor, Tu tens todo o poder, todo o poder. O Senhor opera milagres, ó Pai. Renova a nossa fé, Pai, a nossa esperança nesta noite. Renova, Senhor, a adoração da Tua noiva. Que as nossas vestes venham estar limpas, ó Pai. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado, ó Pai. Que nós possamos entrar na Tua presença, Senhor. Abaixurianda, abaixeias. Aleluia. Dia e noite. Dia e noite. Suba a Ti nossa adoração. 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 Cante, igreja. Dia e noite. Suba a Ti nossa adoração. Dia e noite. Suba a Ti. Te Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te adoramos, ó Pai. Nós consagramos a nossa vida a Ti. Tudo que nós temos, tudo que somos é Teu, Pai. Tudo é Teu, Jesus. Tudo é Teu, Senhor. Nós Te exaltamos nesta noite. Nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Arabassurianda, Arabaxés. Aleluia. Aplauda o Senhor nesta noite, amém? Ele é o Rei da glória, aleluia.
É Ele que tem o poder, que merece ser exaltado e glorificado. Amém? Eu quero chamar os presbíteros, diáconos aqui para estar orando pelas crianças, adolescentes. E você também que estiver precisando de uma oração especial, pode vir, irmãos. Que os irmãos vão estar orando pela sua vida. Amém? Aleluia, dia e noite, suba a ti a nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Suba a ti nossa adoração, dia e noite, suba a ti nossa adoração, dia e noite, suba a ti nossa adoração, dia e noite, suba a ti. Irmãos, paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, para a gente fazer a leitura. Segundo Samuel, capítulo 21. A gente vai fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 13, 14.
Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata e nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. E eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá do Sul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor. E os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. E então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, o rei se tornou favorável para com a terra. Pai, em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor, Deus, palavra viva, palavra poderosa, palavra eficaz, palavra que está sendo, nesse momento, Deus, honrada nesse lugar e há de ser ministrada e liberada sobre a nossa vida. Que Teu Espírito Santo possa me inspirar na pregação dessa palavra e também trabalhar no coração de cada um de nós para que essa palavra cumpra o Teu propósito para essa noite, meu Pai. Que eu seja um instrumento da Tua palavra e que nós, como igreja, Deus, sejamos abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, é sempre bom, às vezes, a gente revisitar algumas palavras que a gente já estudou, que a gente já ministrou sobre elas. E às vezes é o próprio Deus que nos leva a essas palavras, porque Ele tem algo para falar ao nosso coração, tem algo para ministrar sobre a nossa vida. Há uns dias atrás, eu estava tendo que lidar com algumas situações, e aí Deus me trouxe de volta a essa palavra, uma palavra que vai falar sobre Davi e as atitudes que Davi teve em meio a uma crise que o reino estava enfrentando. E quando a gente olha para essas atitudes de Davi, a gente aprende a como lidar com as crises que surgem na nossa vida, com crises que se levantam durante a nossa caminhada.
A gente aprende com Davi a ter discernimento do que está acontecendo ao nosso redor e, a partir desse discernimento, tomar as atitudes corretas. E aí Deus ministrou isso ao meu coração e tem ministrado durante esses dias, e eu quero, nessa noite, compartilhar um pouquinho dessa experiência de Davi e ver como que a gente pode aprender com essas experiências. O texto começa falando, no versículo 1, sobre a fome de 3 anos consecutivos que estava acontecendo sobre o reino. Davi, de alguma forma, ele vai perceber que aquela fome não era algo natural. Aquilo que estava acontecendo naquela época era algo fora do comum. E aí o texto vai dizer então que Davi vai buscar resposta em Deus, para que Deus pudesse trazer ao coração dele a resposta, o discernimento daquilo que estava acontecendo no reino naquele tempo. E aí quando Davi vai consultar o Senhor libera a resposta. O Senhor responde a Davi, e Deus vai dizer para Davi que a causa daquela fome era por conta de algo que havia acontecido há muito tempo atrás, ainda no reinado de Saul, que foi quando mesmo o povo de Israel, tendo jurado poupar os gibeonitas, mas Saul, no tempo do reinado dele, ele vai exterminar, ele vai matar alguns gibeonitas. E por conta disso, o tempo passa, mas Deus não se esquece da aliança que havia sido feita com aquele povo, apesar de ser um povo estrangeiro, e Deus então vai, de alguma forma, cobrar isso de Israel. Aquela quebra de aliança, ela vai ser cobrada, apesar do tempo que já havia se passado. Nos tempos de Josué, quando ele recebe o comissionamento para conquistar a terra, só para a gente entender um pouquinho, ele recebe o comissionamento para conquistar a terra, e ao entrar na terra, todos aqueles que eram inimigos de Israel deveriam ser exterminados, para que Israel pudesse tomar posse daquele território. Havia um povo, e a Bíblia trata ele como os gibeonitas. Quando eles tomam conhecimento do livramento que Deus tinha dado, da maneira como Deus tinha operado através de Israel desde o Egito, e como Israel estava conquistando territórios, e nesse contexto, como Israel havia derrotado a cidade de Jericó e de Ai, eles tomam conhecimento disso. E eles temem por suas próprias vidas, e eles então armam uma cilada para o povo de Israel. Eles chegam até Israel e eles se dizem ser um povo de uma terra muito distante, que queria fazer aliança com Israel. Só que para a gente resumir a história, na verdade eles eram vizinhos de Israel. Eles eram daqueles que deveriam ser exterminados para que a terra fosse conquistada, para que a promessa de Deus sobre Israel se cumprisse. A história vai dizer que Josué, ele não consulta ao Senhor, nem os principais do povo consultam ao Senhor sobre aquela aliança que estava sendo proposta. E eles fazem aliança com os gibeonitas, lá nos tempos de Josué. Poucos dias depois, eles vão descobrir que, na verdade, aquele povo era um povo inimigo, era um povo vizinho. Mas eles já tinham feito a aliança. E aí a palavra, então, daqueles líderes é que aquele povo, os gibeonitas, seriam poupados. Israel não os exterminaria, mas eles, desde aquele momento, se tornariam rachadores de lenha e tiradores de água, ou seja, trabalhariam para Israel. O tempo passa, o tempo voa. Só para descontrair um cadinho, a poupança Bamerinos acabou, né? Mas o tempo passa, e quando o tempo passa, chega no reinado de Saul, em algum momento Saul, por zelo, e o escritor vai dizer isso para a gente, pelo seu zelo pelo povo de Israel, ele mata os gibeonitas. Ele extermina os gibeonitas. E o tempo passa, Saul é tirado do reino, ele morre, como a gente já conhece a história. Davi assume em definitivo o trono de Israel, e com o passar do tempo surge essa fome no reinado de Israel.
Davi olha para aquela fome e ele percebe, gente, isso é algo incomum. Não era algo para estar acontecendo. Eu fico pensando com a mente, com a nossa mente, Davi olhando para a escassez no seu reino, olhando para o sofrimento do povo e olhando para as circunstâncias ao redor e pensando, isso é anormal. Essa fome de 3 anos não é algo comum, algo de esfera natural. E eu preciso fazer alguma coisa para entender o que está acontecendo. E aí o que Davi vai fazer? E essa é a primeira atitude, na verdade, que é o reconhecimento de que aquilo que está acontecendo ao nosso redor é algo incomum, é algo que não é natural. Davi vai nos ensinar, irmãos, a olhar para a nossa vida e para as circunstâncias que nos cercam e a de alguma forma ter essa compreensão se aquilo que nós estamos vivendo é ou não é algo natural. Porque existem crises que nós enfrentamos na nossa vida, dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, que são naturais, que são produtos do meio que a gente vive, que são crises que o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado está enfrentando, que são enfermidades talvez que estejam assolando, e isso de alguma forma se torna natural. Mas a gente também precisa olhar para algumas crises e para algumas coisas que acontecem na nossa vida e começar a perceber quando essas coisas não são normais, quando essas situações não são naturais, quando essas situações estão se prolongando por tempo demais e nada que a gente faz resolve aquele problema e muda aquela situação. Porque quando o problema é natural, quando ele é de uma esfera natural, quando alguém toma uma decisão prática, esse problema logo é resolvido. Mas quando o problema não é natural, quando a crise não é algo natural e foge do controle das nossas mãos, a gente pode até tomar algumas decisões, mas se essas decisões não forem tomadas de maneira correta, a gente não consegue a solução para aquele problema. E isso me fez me perguntar, e eu pergunto para você nessa noite, em quantos problemas você já percebeu que nenhuma decisão que você tomou, por mais bem intencionado que você tivesse, nenhuma dessas decisões trouxe a solução, trouxe o fim para aquela crise que você estava enfrentando? Quantas vezes a gente olha para alguma coisa que está acontecendo na nossa vida e a gente pensa assim, não, mas isso é algo simples de resolver, mas mesmo sendo algo simples de resolver, por mais que você se esforce, por mais que você tome algumas decisões, esse simples não se resolve e aquilo se torna uma crise na sua vida, se torna uma crise na sua casa, se torna uma crise na sua família. Quando essas coisas começam a acontecer, a gente precisa olhar para a história, olhar para a Bíblia, olhar para Davi e perceber que talvez a gente não esteja tendo o discernimento correto daquilo que está acontecendo na nossa vida. Estamos tratando como natural uma crise que não é natural. Estamos lidando com um problema que não basta apenas nós tomarmos algumas decisões. Estamos lidando com problemas que são problemas de ordem espiritual. E quando um problema é de ordem espiritual, só uma intervenção de Deus pode cessar esse problema. Só uma intervenção de Deus pode pôr fim a esse problema. Por mais que a gente tome decisões, nenhuma das nossas decisões, se não forem decisões tomadas com discernimento, colocará fim a esse problema, colocará fim a essa situação que nós estamos enfrentando. Então, quando eu olho para Davi nesse contexto, a primeira coisa que Davi vai me ensinar é a reconhecer aquilo que eu estou enfrentando na minha vida.
a olhar para a crise, a olhar para o problema, a olhar para algumas circunstâncias ao meu redor e não tratá-las simplesmente como sendo algo natural, porque nem tudo que acontece na nossa vida é de ordem natural. Existem crises, existem problemas, existem situações que se levantam contra a nossa vida que tem sim uma questão espiritual envolvida, e se tem uma questão espiritual envolvida, eu preciso ter esse discernimento, porque eu só consigo lidar com um problema quando eu identifico que tipo de problema é esse. Você só consegue lidar com uma situação na sua vida quando você identifica que tipo de situação é essa. Para uma dor de cabeça, você toma um remédio e esse remédio vai passar. É algo natural, é algo que você resolve com uma decisão simples. Mas e esses problemas, essas crises, essas situações que já se arrastam por muito tempo na sua vida e você não consegue, por mais que você tente, você não consegue uma solução. Por mais que você tome decisões, você não consegue pôr um fim a essas situações. Quem sabe, como Davi está nos ensinando, você está vivendo um problema de ordem espiritual. Pergunta para o seu irmão assim: e aí, qual o discernimento que você tem nessa noite? Irmãos, quando eu olho para Davi, quando eu olho para esse discernimento que Davi está tendo, uma coisa que vem ao meu coração é que tem situações que Deus só vai nos responder se a gente tiver um discernimento do que está acontecendo ao nosso redor. Por isso também que muitas das nossas orações não são respondidas, porque a gente faz oração sem discernimento, ou traduzindo, sem conhecimento de causa. E aí a gente começa a pedir a Deus respostas que não são respostas que vão resolver o nosso problema. A gente começa a pedir para Deus coisas que não adianta, que Ele não vai fazer, porque se Ele fizer, aquilo não vai mudar a nossa história, não vai resolver o problema, não vai tirar a gente da crise que a gente está enfrentando. Existem orações que Deus não responde, porque realmente se Ele responder, a gente está perdido. Agora, existem orações que Deus não responde, porque a gente está pedindo de maneira errada, e a gente está pedindo de maneira errada porque a gente não tem discernimento do que está acontecendo ao nosso redor. Então a primeira atitude que Davi me ensina é buscar entender o que está acontecendo ao meu redor. É a gente buscar entender o que está acontecendo na nossa vida. Mas não é apenas entender como um problema de matemática que você pega uma fórmula e você resolve aquele problema. É entender de fato se aquilo ali é algo natural ou espiritual. Quem tem discernimento tem disposição para buscar respostas. Quem não tem discernimento se acomoda. Quando eu tenho discernimento de que aquele problema, aquela crise, aquela situação é algo espiritual, eu vou me empenhar para buscar respostas para que aquele problema seja resolvido. Agora, quando eu não tenho esse discernimento, eu começo a buscar de maneira errada, a resposta não vem, o que eu faço? Eu me acomodo no meio daquele problema. Quantas pessoas estão acomodadas com situações que já poderiam ter sido resolvidas se a decisão, se o discernimento, se a oração tivesse sido feita de maneira correta? Quantas pessoas se acomodam e acham, essa luta é algo normal, todo mundo está passando por isso. Esse problema é algo natural, todo mundo está enfrentando ou vai enfrentar isso um dia na sua vida. Lembra de uma frase que a sua mãe fala para você ou falava? Você não é todo mundo? Então, se aplica nesse momento. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está passando por uma situação que você tem que passar também. Não é porque todo mundo está enfrentando um problema que você tem que enfrentar também. Você precisa entender o seu contexto, a sua vida com Deus, ter discernimento do propósito de Deus para a sua vida, porque eu volto a dizer, você não é
todo mundo. Deus tem algo específico para a sua vida. E por ter algo específico para a tua vida, você precisa entender o que está acontecendo ao seu redor. A segunda atitude que Davi vai me ensinar nessa noite, nos ensinar, é que o texto vai dizer que Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse, o Senhor lhe respondeu. Parece tão óbvio. Davi consultou ao Senhor. Eu consulto ao Senhor, nós consultamos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Mas Davi, Jairzinho, ele vai consultar ao Senhor com discernimento. Ele vai consultar ao Senhor entendendo que aquele contexto, que a situação que ele estava enfrentando não era algo simplesmente natural. E o texto aqui vai dizer, a tradução aqui no original seria: Davi procurou a face do Senhor. Davi não fez, irmãos, uma oração de quem quer que Deus resolva um problema. Davi procurou se apresentar diante do Senhor de uma maneira diferente, tendo intimidade com o Senhor. Eu pregando essa palavra esses dias, eu expliquei que a gente às vezes costuma orar e buscar a mão de Deus agindo. O que é a mão de Deus agindo? A gente quer orar para que Deus faça algo por nós, para que Deus mude alguma coisa na nossa vida, para que Deus coloque a mão em alguma situação e mude aquela situação na nossa vida. Só que o que Davi está fazendo aqui não é orar a Deus para que Deus mude a situação. Davi ora a Deus para entender o que é que estava acontecendo. Davi se coloca diante de Deus, não querendo que Deus resolvesse o problema dele, mas ele se apresenta diante de Deus. Ele quer ter um momento de intimidade com Deus, para entender de fato o porquê tudo aquilo estava acontecendo. Eu vou fazer uma aplicação muito prática, irmãos. Existem algumas coisas na nossa vida, alguns males na nossa vida, que precisam ser cortados pela raiz, e a gente só corta algumas coisas pela raiz, quando a gente consegue identificar o que realmente está acontecendo na nossa vida. Não adianta querer que Deus haja, Ele é poderoso, Ele vai agir, mas tem coisas que a gente precisa se apresentar, buscar a face de Deus, para que Ele nos dê discernimento do que de fato está acontecendo. Tem áreas de sequidão na nossa vida que não são coisas naturais. Tem desertos que nós enfrentamos na nossa vida que não são naturais. Tem ausência de respostas de Deus na nossa vida que não são naturais. Nessa noite Deus está trazendo um alerta para mim e para você. Existem áreas de prosperidade, existem áreas de portas abertas sobre a sua vida. Existem áreas que Deus quer mudar e estruturar na sua vida, mas Ele só vai fazer isso quando a gente orar da maneira correta. Não é simplesmente pedir Deus me dá a provisão, é entender o porquê a provisão não chega. Não é orar simplesmente dizendo para Deus, Deus muda a minha história, é entender o porquê a minha história está desse jeito. E eu só faço isso, irmãos, quando a minha oração ela é diferenciada. Quando eu não estou pedindo a Deus para mudar alguma coisa de lugar na minha vida, mas é quando eu estou me apresentando diante dEle, buscando a face de Deus, buscando ser visto na totalidade por Deus, para que Ele me indique, para que Ele ministre sobre a minha vida, para que Ele me mostre o que de fato está errado. O problema é que a gente quer que Deus haja por nós. O problema é que a gente quer que Deus faça por nós. A gente quer a mão de Deus agindo, mas a gente tem preguiça de buscar a face de Deus, porque quando eu busco a face de Deus, Ele não resolve um problema, Ele revela o que está por trás daquele problema, e muitas vezes receber essa revelação do que está por trás do problema é receber uma revelação que vai trazer confronto para muitas coisas que eu acredito. Como eu não quero ser confrontado por Deus, eu quero simplesmente que Ele haja, simplesmente que Ele faça, simplesmente que Ele faça o que eu deveria estar fazendo. Só que nessa noite eu quero dizer para você
esse é um tempo em que Deus trará novas revelações sobre a sua vida. Que revelações são essas, pastor? São revelações acerca de algumas situações que você tem vivido como um ciclo que não termina na sua vida. E você só vai conseguir viver o fim de alguns ciclos na sua vida quando você tiver a revelação de Deus, o discernimento de Deus, a resposta de Deus sobre o que exatamente está acontecendo na sua vida. Porque quando você orar da maneira correta, Deus há de te responder. E essa oração, a resposta que essa oração vai trazer sobre a sua vida, não é uma resposta do tipo, filho, estou fazendo por você, mas é uma oração do tipo, há algo que precisa ser reparado na sua vida, há algo que precisa ser consertado na sua vida, há algo que foi quebrado em algum momento da sua vida, e o reparo e o conserto precisa ser feito. Eu gosto de pregar quando vocês estão assim, falando amém, dando glória a Deus, aleluia. Terceira atitude que Davi vai me ensinar. Mesmo sabendo que o povo estava sofrendo por um erro do passado, ele procurou reparar esse erro. Versículos 2 ao 6, o texto vai dizer assim. Primeiro, no versículo 1, no finalzinho, Deus fala para Davi, a causa do que está acontecendo é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Aí versículos 2 ao 6, então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas, o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? E os gibeonitas responderam, a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com a prata e nem com o ouro. Também nem pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E Davi disse, o que vocês disserem, isso eu farei por vocês. E eles responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse, eu vou dar. Sabe o que me chama a atenção nesse versículo, irmãos? Nesses versículos, é porque a gente tem muita dificuldade de agir quando a gente acha que a culpa não é nossa. Quando a gente acha que não foi a gente que causou aquele problema. Só que o que Davi está me ensinando, que através da resposta de Deus, Deus vai dizer assim, olha só, o que está acontecendo sobre Israel é por causa de Saul. Saul foi o governo, o rei que antecedeu. O erro não começou em Saul, o erro começou em Josué, quando eles fizeram uma aliança com os gibeonitas sem consultar ao Senhor. Davi olha para essa situação, ele olha para essa resposta, e o texto vai dizer para a gente que diante dessa resposta, ele vai procurar os gibeonitas. Ele poderia muito bem dizer para Deus assim, mas Senhor, não fui eu que errei. Por que que eu estou passando por isso? Se quem tomou a decisão errada, se quem matou os gibeonitas, não fui eu. Ele poderia olhar para Deus e querer, Deus, tem misericórdia, porque não fui eu que fiz o erro, não fui eu que cometi o erro. Ele poderia dizer, eu vou procurar alguém para reparar esse erro? Vou nada. Não compensa, não vou fazer isso. Só que o texto vai dizer para a gente que ao ouvir a resposta de Deus, Davi vai procurar os gibeonitas. Ele não tenta se justificar, ele não fica implorando para Deus, Deus, faz por mim, porque você sabe, né, Deus? Não fui eu que causei isso, não fui eu que matei ninguém. Ele procura os gibeonitas.
Ele procura reparar um erro que não foi ele que cometeu, mas as consequências daquele erro estavam atingindo a ele e ao povo que ele governava. Então, ao invés de tentar se esquivar da culpa, ao invés de tentar se justificar atrás do erro de alguém, Davi toma posição diante de Deus. Davi toma posição de alguém que queria que aquele problema fosse resolvido. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem. É a gente olhar Basílio e Tiago, olhar para algumas situações na nossa vida e pensar, mas quem errou não fui eu. Se a culpa não é minha, o problema não é meu, porque esse é o nosso pensamento. Se a culpa não é minha, o problema não é meu. Se o problema não é meu, eu não tenho porquê, eu não tenho obrigação, como a gente gosta muito de falar, eu não tenho obrigação de fazer nada. Só que existem situações na nossa vida, irmãos, que a gente precisa se posicionar não por ter culpa, não por ter cometido algum erro, mas a gente precisa se posicionar porque a gente quer restaurar a nossa aliança com Deus, porque a gente quer viver um tempo de paz com Deus, porque a gente quer receber algo que Deus está para derramar sobre a nossa vida. O que nos impede de buscar esse conserto é o orgulho do nosso coração. Nós somos orgulhosos, irmãos. A gente é orgulhoso quando a gente erra. Quando a gente erra, a gente gosta de ainda assim justificar o nosso erro, não é verdade? Eu não estou sozinho nisso, não sou o único. Ah, eu errei. Não, mas eu errei por quê? Por causa disso, disso e disso. Ah, eu cometi essa falha, mas por quê? Tal circunstância me levou a cometer essa falha. A gente é orgulhoso demais para reconhecer que a gente errou. Agora, você imagina você ter que reparar um erro que não foi você que provocou. Aí que é o nosso orgulho aflora. Aí que esse sentimento de autojustificação, ele vem à tona. Porque é ainda mais difícil eu procurar reparar um erro do qual eu não sou o responsável por ele. Mas existem situações na nossa vida, irmãos, que estão travadas, e nem sempre estão travadas porque a gente errou, mas porque alguma coisa ao nosso redor aconteceu. Mas a solução está nas nossas mãos. Davi não foi o causador do problema, mas a solução para o problema estava nas mãos dele. As consequências do erro recaíram sobre a casa dele, sobre o reino dele. E a solução também estava nas mãos dele. Ele poderia escolher: eu não faço nada, não sou o culpado. Mas ele escolhe procurar reparar os erros do passado. E existem horas na nossa vida, existem momentos na nossa vida que o próprio Deus nos convoca a um conserto com o nosso passado. Existem momentos na nossa vida, irmãos, em que algumas coisas estão fora do lugar, alguns ciclos não se encerram, algumas dificuldades não cessam, algumas coisas a gente começa a olhar e fala: isso não é normal, não poderia estar acontecendo isso, eu não fiz nada para que isso estivesse acontecendo. E aí Deus talvez esteja nos despertando nesse tempo para olhar para algumas coisas e entender que algumas coisas precisam de conserto na nossa vida, algumas coisas precisam de uma restauração na nossa vida, mas não fui eu que quebrei, não fui eu que causei o dano, mas ainda assim, a solução, talvez, para o problema que a sua família está enfrentando, talvez essa solução esteja nas suas mãos, talvez a bênção que Deus tem para derramar sobre a sua casa, e que ainda não foi derramada, não é porque você está em pecado, mas é porque Deus
Deus está esperando um posicionamento seu. Deus está esperando que você se coloque na brecha. Deus está esperando que alguém tenha coragem de dizer: eu não errei, mas eu assumo a posição de alguém que quer viver um tempo de restauração. A gente precisa ter isso na nossa vida. E é uma missão difícil, hein? Vou te enganar, não. É difícil demais. Nós precisamos ter disposição para consertar os erros que nos fazem sofrer. Não basta apenas ter a atitude de buscar, nós precisamos ter disposição para mudar, irmãos. Porque aqui eu aprendo mais uma coisa com Davi. Às vezes a gente ora e Deus responde. Só que quando Deus responde, a gente não tem atitude para gerar mudança. A gente para na resposta de Deus. Mas toda resposta de Deus, ela vem acompanhada de uma responsabilidade pessoal para mim e para você. Porque a resposta de Deus, ela traz um comissionamento. A resposta de Deus às nossas orações, ela exige posicionamento, ela exige decisão de mudança, ela exige de mim e de você que a gente faça alguma coisa para que aquilo que foi revelado no mundo espiritual seja também revelado na esfera material. Então existem coisas, irmãos, que você vai ouvir de Deus, mas não basta apenas ouvir, você precisa se posicionar diante dessa resposta, você precisa tomar uma posição diante da resposta que Deus está te dando. E qual é a posição? Nessa noite, nesse contexto, é se posicionar em favor de uma restauração, é se posicionar em favor de um conserto, é se posicionar em favor de reparo de erros que foram cometidos no passado. Davi não se contentou apenas em saber a causa da morte, ele foi além, ele se dispôs a sair daquela situação. Vou fazer uma pergunta para você, você não precisa responder para mim, mas até que ponto nós estamos dispostos a sair de determinadas situações que nós estamos enfrentando? Até que ponto nós estamos realmente dispostos a sair de alguns problemas que estão quase virando um bichinho de estimação na nossa vida? A gente só vai sair deles, Basílio. Hoje eu peguei você, Basílio. Você está aqui, ó, na cara do gol. Se derrubar é pênalti, chutar é gol. Existem situações na nossa vida que só vão mudar se a gente se posicionar. Isso é muito sério. Porque a gente é crente, amém? A gente crê num Deus que fala, amém? Mas a gente tem dificuldade de colocar em prática o que Deus pede para a gente fazer. Já reparou? Eu acho que eu não estou sozinho nisso. Tem resposta já que chega na nossa vida e que a gente fala, não. Aí a gente quer fazer como o Gideão, vou fazer prova com Deus, não é possível, não, eu? Não, eu não. E aí a gente começa a fazer prova com Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus, se chover do lado de todo mundo, mas na minha casa ficar seco, eu sei que foi o Senhor que falou. No outro dia você olha e fala, Deus, ficou seco. Não, eu quero o contrário agora, que chova só na minha casa, mas na casa de todo mundo não chova. Ai Deus, a gente é assim. A gente fica querendo provar para Deus que Ele está errado. Porque existem provas que a gente faz com Deus que, na verdade, a gente não quer que Deus prove alguma coisa para a gente quer mostrar para Deus, Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada. O Senhor deu a resposta para a pessoa errada. Mas nessa noite, meu irmão, eu sinto muito em te informar, você é a pessoa certa no lugar certo, e Deus está dando a resposta para a pessoa certa. Ele está falando é comigo, Ele está falando é contigo nessa noite. E a revelação, a resposta que Ele está trazendo não é para quem não está aqui, é para quem está aqui. Então, se alguém precisa tomar uma posição para que algo seja mudado, esse alguém sou eu, esse alguém é você. Aí a gente fala assim, se fulano tivesse aqui ouvindo essa palavra nessa noite, era ele que tinha que tomar uma posição, ele que tinha que estar aqui. Gente, Deus se engana então.
Deus, na onisciência dele, ele se enganou, ele não sabia que fulano ia faltar culto hoje. Aí ele falou, não, ô Tony, pastor, já que eu te dei a palavra, fulano que era para ouvir não vai estar na igreja, mas vamos fazer o seguinte, prega, faz o seguinte, prega. Não, aí eu vou falar com Deus, mas quem está aqui? Não, esquenta não, eu dou meu jeito. Eu faço chegar até fulano. Ah, pelo amor de Deus, irmãos, a palavra é para mim, a palavra é para você, a palavra é para nós que estamos aqui nessa noite. Precisamos nos posicionar diante das respostas que Deus nos dá. Amém? Um outro ponto, irmãos, e eu estou caminhando para o final, versículo 7 vai dizer assim: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. 1 Samuel, capítulo 20, versículos 12 ao 17, vai relatar essa aliança entre Davi e Jonatas. E resumindo, o compromisso era que Davi pouparia a descendência de Jonatas. Jonatas, e no caso do texto aqui, Mefibosete, que era o filho de Jonatas, eles eram descendentes de Saul. Quando Davi vai consultar os gibeonitas, eles falam assim, não é por prata, não é por ouro, e a gente também não quer matar ninguém no território de Israel. Mas da casa de Saul, a gente quer 7 descendentes deles, para que a gente possa enforcar esses descendentes de Saul, e parafraseando o texto, e assim a gente vai ter a nossa vingança, e o povo de Israel vai ser abençoado. Quem estava ali próximo, que era descendente de Saul, era Mefibosete, filho de Jonatas. Só que o texto vai dizer que Davi poupou a Mefibosete por causa do juramento ao Senhor que havia entre Davi e Jonatas. O que eu aprendo aqui, irmãos? Davi toma cuidado para não cometer o mesmo erro que Saul cometeu. Porque qual foi o erro de Saul? Foi quebrar uma aliança que havia entre Israel e os gibeonitas. Mas o texto vai dizer para a gente que Saul fez isso no seu zelo. Foi por zelo por Israel. Não foi por maldade, foi zelo. Foi proteção por Israel. Que ele quebra aquela aliança e ele mata os gibeonitas. Quando está nas mãos de Davi a possibilidade de resolver aquele problema, qual é o cuidado que Davi toma? Eu não vou cometer o mesmo erro. Saul pode ter quebrado uma aliança, mas eu não vou quebrar a aliança que eu fiz com a casa de Saul, com a casa de Jonatas. E aí ele poupa o filho de Jonatas. Sabe qual é a dificuldade que a gente tem muitas vezes, irmãos? É tentar reparar um erro cometendo outro. É tentar solucionar um problema criando outro. É tentar restaurar uma aliança quebrando outra. É tentar apaziguar uma situação criando um problema em outra. O que o texto está nos ensinando, irmãos, é que, ainda que a gente não tenha cometido erro, mas esteja na nossa mão a solução do problema, a gente precisa olhar para os erros que foram cometidos no passado e tomar cuidado para não cometer os mesmos erros. Mas a minha intenção é boa, a de Saul talvez fosse a das melhores, mas ainda assim, um dia Deus resolveu cobrar aquela quebra de aliança. Mas eu fiz isso, mas eu estava tentando consertar as coisas. Mas se eu estou tentando consertar algo, quebrando algum princípio, eu estou agindo de maneira errada. E não há a bênção de Deus nessa situação.
Então a gente precisa entender o que move e o que cerca a nossa vida. A nossa vida, ela é cercada por princípios espirituais, pautada na palavra de Deus. Para eu fazer um conserto, uma restauração, o reparo de alguma coisa, eu não posso quebrar princípios, eu não posso infringir a palavra de Deus. Tudo o que eu faço precisa estar pautado na palavra e baseado nos princípios estabelecidos por Deus para a minha vida. Nós não podemos quebrar alianças, não podemos reparar um erro causando outro, e principalmente cometer os mesmos erros que cometeram no passado. A gente olha para a nossa família às vezes e a gente fala assim: poxa, fulano e ciclano fizeram isso assim assim, agiram de maneira errada. Aí a gente critica. Mas quando chega na nossa vez, a gente faz a mesma coisa. Sabe só qual é a diferença? Para a gente sempre tem uma desculpa. Para a gente sempre o culpado foi o outro, sempre o problema foi causado pelo outro. Mas nessa noite eu quero dizer para você, irmãos, Deus está trazendo uma responsabilidade sobre a nossa vida. Esse é um tempo de viver, essa é uma hora, esse é o dia de viver restauração da parte de Deus. Para viver essa restauração da parte de Deus em algumas áreas da nossa vida, nós precisamos tomar cuidado para não cometer erros que outras pessoas cometeram no passado. E a última coisa que eu quero tratar com você nessa noite é que Davi, ele vai fazer o que precisava ser feito. Quando os gibeonitas falam o que eles querem, Davi fala assim: beleza, eu faço. É isso que vocês querem para abençoar Israel? Eu faço. E ele entrega os da casa de Saul, o texto vai relatar aqui quais eram, para que fossem enforcados. Naquela época, irmãos, para nós isso hoje não cabe, mas naquela época era olho por olho, dente por dente. Naquela época a vingança era algo presente culturalmente, mas hoje não. Mas ainda assim, Davi vai me ensinar que a gente precisa ter coragem, ter disposição para fazer o que precisa ser feito. Nem sempre, como eu já falei aqui na palavra, o que Deus falou para mim e para você, nem sempre vai ser fácil colocar isso em prática. Mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Se é Deus que está falando, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Tirando um texto de contexto, mas sem criar uma heresia, é melhor obedecer do que... Ô gente, vocês não conhecem Bíblia não, pelo amor de Deus. É melhor obedecer do que... Isso. Vocês estão vivos? Ah, então, é melhor obedecer do que sacrificar. A gente precisa ter discernimento e coragem para fazer o que precisa ser feito. Toda restauração, ela exige tomada de decisões, mas não são decisões fáceis. Não é simplesmente, como a gente gosta de falar, mamão com açúcar, não. São decisões difíceis. A restauração, ela traz em si a necessidade de tomada de decisões. Decisões, volto a dizer, que não serão fáceis. Mas se eu tenho certeza, presta atenção nessa palavra, se eu tenho certeza de que é Deus que está me pedindo para fazer algo, eu preciso obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. O obedecer envolve o negar a si mesmo. O obedecer envolve se humilhar. O obedecer envolve chegar às vezes para alguém que você tem ranço daquela pessoa, mas é justamente a restauração do relacionamento com ela que vai trazer a bênção de Deus para sua casa, para sua vida, para sua família. O obedecer, muitas vezes, é ouvir Deus dizendo para você assim: faz isso e você será abençoado. E aí você olhar e falar: mas isso não, Deus.
Porque a gente é assim, Lucas. Não, isso não, Deus, isso não. Pede qualquer outra coisa, mas isso não. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que ali está a solução. Mas lembra que eu falei do orgulho? O nosso orgulho, ele vai dizer para a gente, não, isso não. E a gente tenta barganhar com Deus, mas Deus, e se eu fizer assim? Deus, eu não posso mandar a Jaque no meu lugar, não. A Jaque fala tão bem, né? Deixa a Jaque no meu lugar. Ô Deus, e se eu pedir minha mãe? Não, mãe, vai lá. Filho, às vezes, arruma uns problemas, né? E depois ele manda a mãe na frente para resolver o problema, ou o pai, né? Ele arrumou o problema, mas aí ele fala, mãe, agora resolve lá para mim. Ah, mas não foi você que criou o problema. Não, até foi, mas assim, mãe, só dessa vez, só que só dessa vez, meu filho, vai ter a vida inteira resolvendo o problema. Às vezes, a gente precisa ter coragem de sacrificar algumas coisas para que a bênção de Deus chegue na nossa vida. Receber uma resposta de Deus é muitas vezes entender que Deus está pedindo que algumas coisas sejam sacrificadas. É entender que Deus está pedindo um sacrifício pessoal para que algumas coisas sejam restauradas na nossa vida. Davi vai me ensinar. E vai ensinar para nós nessa noite que quando Deus fala, a gente precisa fazer. Quando Deus pede, a gente precisa entregar. Quando Deus orienta, a gente precisa obedecer. E aí o versículo 14 vai dizer, depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Depois que os homens foram enforcados, depois, a gente já conhece essa história, é uma palavra que eu amo. Depois que Rispa fica ali defendendo aquilo que estava morto, mas eram filhos, eram sobrinhos. Isso chega ao conhecimento de Davi. Davi, então, manda recolher aqueles corpos, manda também recolher os ossos de Saul e de Jonatas. Ele manda sepultar. Depois que Davi, vamos falar o português claro, depois que Davi arruma toda a bagunça que havia sido feita, aí o texto vai dizer que Deus se tornou favorável para com a terra. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que só serão resolvidas quando a gente colocar a casa em ordem. Quando a gente pegar toda aquela bagunça, ainda que não tenha sido a gente que criou a bagunça, mas a gente colocar a casa em ordem. Quer um exemplo prático? Não, vou dar não. Pensa ser inteligente. Não, vou dar sim, não vou deixar você curioso não. Quando você chega em casa, alguém bebe um copo de Coca-Cola, tá calor. Aquele copo de Coca-Cola gelado. Bom, mas bom demais. Aí bebe aquela Coca-Cola lá no sofá, pega o copo e deixa do lado do sofá. O copo passa 30 dias, ele está hibernando ali na sala. Ninguém tira o copo do lugar. Aí um fala para o outro assim, e esse copo aqui? Não fui eu que deixei. Ué, mas te custa pegar? Não fui eu que deixei, fulano que tire. Vou falar uma verdade para vocês. Isso não acontece lá em casa. E não acontece mesmo. Mas tem lugar que é assim, irmãos. O ambiente está desorganizado, mas ninguém coloca a mão para organizar, porque não foi ele que gerou a bagunça. Só que Deus está nos chamando à responsabilidade nessa noite para arrumar uma bagunça que não foi a gente que causou. Porque o texto começa falando de um Davi que foi orar a Deus para ter uma resposta, e a resposta que ele tem não tinha nada a ver com atitudes ou erro dele, mas era algo do passado, mas ele se posicionou para organizar aquela bagunça. A nossa dificuldade, já, é querer arrumar a bagunça dos outros. A nossa dificuldade é querer reparar o erro dos outros.
A nossa dificuldade é olhar a desordem e falar, não fui eu que causei, mas eu posso arrumar essa situação. Nas minhas mãos está a solução para esse problema, porque Deus está me dando a direção. É igual o profeta do caos, vou encerrar agora. É igual o profeta do caos. Você já viu o profeta do caos? Ele só aponta o problema. Ele só fala do erro. Ele só mostra o que está errado. Mas não tem uma solução. Esse é o famoso profeta do caos. E às vezes a gente é assim. A gente olha o problema, a gente olha o erro, a gente vê o copo fora do lugar, a gente vê a casa bagunçada. Deus está falando com a gente, olha só, a bênção não está chegando porque a casa está bagunçada, porque, não, Deus não vai falar isso, mas porque o copo está fora do lugar. Aí a gente fala assim, tá beleza, o copo está fora do lugar, mas não fui eu que coloquei, então a responsabilidade não é minha. Aí, a gente se torna responsável por aquilo que Deus fala com a gente. Presta atenção nisso. Às vezes Deus fala algo comigo, e aí eu quero transferir para o Jairzinho. Jairzinho, vem cá. Deus falou isso assim, assim comigo. Não, é brincadeira, não precisa vir não, é só... Deus falou isso assim, assim comigo. Vai lá e resolve para mim, Jairzinho. Ah, mas Deus falou com quem? Comigo? O nosso problema é que a gente quer ver o problema, mas a gente não quer ser a solução. O que Davi vai me ensinar nesse texto é que a gente precisa, através de uma revelação de Deus, ver o problema e ser a solução para o problema. Porque está na nossa mão. Se estivesse na mão do Jairzinho, Deus ia mostrar para quem? Jairzinho, nosso futuro pastor, em nome de Jesus. Aí eu gosto, cara, ele vai ser em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Então, irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Procure entender o que está acontecendo ao seu redor. Procure entender os problemas que você está enfrentando. Talvez sejam problemas espirituais e não naturais. E aí você precisa orar da maneira correta, porque quem tem o discernimento ora da maneira correta. Não é orar a Deus, muda essa situação. Mas é Deus, qual é a causa desse problema? E a partir daí, tome atitudes que glorifiquem a Deus e tragam solução para o problema. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro com a tua igreja. A tua palavra foi liberada, Deus, que o teu nome seja engrandecido e que aqueles que receberam essa palavra e entenderam a ministração da palavra, Deus, possam ser abençoados por ela. Se há alguma situação na nossa vida que precisa ser transformada, que o Senhor nos ajude, nos capacite, que a gente seja como Davi, Deus, e que a gente tome decisões que venham mudar realmente as circunstâncias ao nosso redor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, ontem nós tivemos a confraternização da igreja, tivemos o batismo. Foi uma bênção, graças a Deus. Quem pôde ir, né? Alguns irmãos não puderam, mas quem pôde ir, pode testemunhar do quão abençoado foi aquele momento. Na próxima ceia a gente vai estar recebendo aí, oficialmente como membros da igreja, o Gabriel, o Marlon, a Elisa, que desceram as águas ontem. Tivemos 3 irmãos de Conselheiro, tivemos 3 irmãos de Barra Alegre, tivemos 2 irmãos de Cantagalo, e foi realmente assim um momento muito especial, muito marcante. Que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Valmir oferece o culto em ações de graças, livramento que Deus deu a ele aí na estrada. Só quem está na estrada sabe quão bom é poder oferecer um culto em ações de graças por livramento que Deus deu, né?
Glória a Deus por isso. Os aniversariantes da semana, Carol, a mamãe, não sei se eu falo a mamãe do ano, né? Porque foi gerado em 25, virá à luz em 2026, né? Mas dia 2, aniversário da Carol, dia 5, aniversário do Valmir. Que Deus possa abençoar a vida desses dois servos do Senhor aí, em nome de Jesus. Essa semana eu não vou me oferecer para ir na casa de vocês, não. Mas se vocês quiserem fazer pastel e mandar para mim, eu recebo. Tem pedido de oração aqui, a gente já vai fazer essas orações em nome de Jesus, tá bom? Terça-feira, nossa agenda normal da semana, estudo bíblico, 19h30. Quinta-feira tem aqui a reunião. Essa quinta que vai ser o fechamento da oração. Então, quinta-feira é o fechamento da oração. Próximo sábado, a gente tem confraternização da regional, meus irmãos. Então, a confraternização vai ser na Fazenda da Alegria, antes do pedágio de Cordeiro. R$ 65,00 por pessoa. Vai ser um dia também muito especial. Eu quero convidar os irmãos aqui da igreja para que possam participar com a gente desse momento. O prazo para dar o nome é hoje. O pagamento a gente está espichando até quarta-feira no máximo, mas tem que ser no máximo. Porque na quinta eu preciso fazer as compras para deixar no sítio na sexta, para quando você chegar lá no sábado, tá tudo em ordem. Então não deixe de participar, vamos estar como regional agora participando aí dessa confraternização. Na ceia, domingo que vem é ceia, a gente vai ter aí a recepção dos irmãos que se batizaram. Dia 17 de dezembro, meus irmãos, a gente vai ter a Assembleia da Igreja. É a primeira Assembleia, a igreja está completando 1 ano como igreja instituída, né, emancipada, e anualmente a gente precisa fazer uma Assembleia de prestação de contas, relatórios, projetos para o ano seguinte. Então, no dia 17 de dezembro, a gente vai colocar o edital de convocação ali, e é uma convocação para todos os membros da igreja, para que você esteja aqui, para a gente poder realizar a nossa Assembleia. Vai ser às 19h30, 18h30 a primeira chamada, 19h30 a segunda chamada, me ajuda a lembrar o que eu falei aqui, 18h30 a primeira chamada, 19h30 a segunda chamada, para a gente poder fazer a nossa Assembleia, então, anual, Assembleia ordinária e extraordinária. Vamos fazer essas orações que estamos com os pedidos aqui. Hoje eu vou pedir a Michele para orar. Tem oração aqui pela Bia, que terça-feira vai internar para fazer uma cirurgia na quinta. Tem pedido de oração pela irmã Eliette, José Gomes, Lindomar e Marilza. Nós vamos fazer essas orações agora como igreja. Se você pudesse colocar de pé para orar, em nome de Jesus. Tem os nomes aqui. Paz do Senhor, amém? Vamos juntos interceder por esses irmãos. Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, nesse momento te agradecemos, ó Deus, por tudo o que foi dito, Senhor, nesta noite, neste lugar. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e ela é poderosa, Senhor, ela é viva e eficaz. E Deus, é debaixo da Tua palavra, Senhor, que nesse momento nos colocamos em oração, Senhor, para interceder pela vida desses irmãos. Pai, o Senhor conhece a situação que cada um deles se encontra, Senhor. Te apresentamos a vida da irmã Eliette, Senhor, ela que está pedindo também pelo José Gomes, pelo Lindomar e pela Marilza. Nós não conhecemos as causas, Pai, mas o Senhor é o Deus que conhece no mais profundo. Então, Deus, que Tu possas interferir, Senhor, na situação desses irmãos, ó Pai, aqueles que não Te conhecem, Pai, que possam, Pai, que o Senhor possa se apresentar a eles, Senhor, nesses dias e possa fazer uma transformação na mente e no coração. De igual forma, Senhor, também te apresentamos a vida da Beatriz, Senhor, que na terça-feira estará se internando, ó Deus, para fazer uma cirurgia na quinta. Deus, no nome de Jesus, te pedimos, ó Pai, que Tu possas sondar o coração da Tua filha, tirando toda a ansiedade, Senhor, todo o medo, Pai, tudo aquilo, Senhor, que vem, Senhor, para trazer dúvidas, para trazer inquietação. E, Pai,
no nome de Jesus, desde já colocamos toda a equipe médica diante do Senhor. Pai, que não seja a mão deles, Senhor, a fazer a cirurgia, mas que seja tudo pelo Teu Espírito Santo. Deus, no nome de Jesus, toma, Senhor, a vida da Tua filha nas Tuas mãos, que tudo ocorra, Senhor, da forma mais perfeita, Senhor, para que a vida da Tua serva possa ser restaurada na área da saúde, Pai. E desde já Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos porque cremos que o Senhor é um Deus de poder, que o Deus que operou no passado ainda opera milagres nos dias de hoje, Pai. E por isso somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar ao Senhor, meus irmãos. Quero convidar você para entregar nesse momento. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que você possa entregar. Chave Pix está liberada ali, ao bpcconselheiro@gmail.com. Você pode também ofertar e dizimar via Pix. Essa semana, primeira semana do mês, irmãos. Então, o propósito estabelecido é o jejum e oração, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Começa amanhã pela Masbrac, terça-feira o Febrac, quarta-feira Menibrac, Adobrac, Jubrac, quinta-feira Ministério de Louvor. Os irmãos que desejarem, que puderem participar do jejum, estejam participando em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar, entregar as nossas ofertas ao Senhor e entregar também esse culto. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Deus, pelo privilégio que é ofertar na Tua casa, que é dizimar. Seja o Teu nome engrandecido através da nossa vida. Assim nós oramos, entregando os dízimos, entregando as ofertas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem doação de tomate. A gente arrecadou alguns tomates para fazer o molho lá na confraternização, mas não foram usados todos. Então tem tomate fresquinho, direto da roça, e a gente vai dividir agora ao final do culto. A Lê trouxe sacola e tudo, para quem quiser levar um tomatinho para casa, já tem até sacola para colocar. Então, sinta-se à vontade também, participe aí dessa grande colheita em nome de Jesus. Pediu o Cloif, você ora, Cloif, encerra o culto para a gente. Irmãos, Deus abençoe, semana de paz para todo mundo em nome de Jesus. Oramos ao Senhor, se coloque de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós agradecemos, meu Pai, por esse momento tão especial aqui na Tua presença, Pai. Agradecemos, Deus, pelos louvores, Deus. Agradecemos pela Tua palavra, Deus, e nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos leve para os nossos lares debaixo da Sua mão poderosa, Pai, e que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheia do Seu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só agora, mas para sempre. Amém.